Bem, pessoal, hoje agora a gente vai ver a resolução e correção aí das questões de polígono que a gente começou a falar aí na última aula. Vamos aí para a gente ver o que a gente consegue fixar disso daí. Correção de polígonos. Vamos lá. Número 1. Uma pessoa pegou um mapa rasgado em que constava um terreno delimitado por 4 ruas. Na parte visível do mapa, vê-se que o ângulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter é de 90 graus. Então, ó, Saturno e Júpiter, 90 graus. O ângulo formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno é de 110 graus. Então, ó, Júpiter e Netuno, 110 graus. E o ângulo formado por Marte, pela Rua Marte por Netuno, ou pela Rua Netuno e a Rua Marte, é de 100 graus. Então, aqui é 100 graus. Nessas condições, a medida de um ângulo formado pelas ruas Marte e Saturno na parte rasgada do mapa é D. Então, a gente vai transcrever esse desenho. Aqui eu transcrevi o desenho, né, prolongando um pouco nessa parte rasgada aqui, a rua Marte e a rua Saturno, né? Então a gente ficou com esse seguinte desenho, ó. Saturno com Júpiter faz 90 graus, Júpiter com Netuno faz 110, Netuno com Marte faz 100. E aqui eu não sei, né? Então a gente vai partir para a fórmula que a gente viu da soma dos ângulos internos. Que aí a fórmula a soma é igual a 2 menos n vezes 180. E aí eu tenho que a soma, eu tenho quase todos os ângulos, eu tenho 3 dos 4 ângulos que formam essa soma. Então eu posso substituir, ó, eu tenho 90, 100 e 110 mais alfa é igual ao número de lados, eu tenho 4 lados, né? Menos 2 vezes 180. Então eu vou ter, ó, 90 com 110, 200, com 100, 300, mais alfa. Então, 300 alfa é igual a 4 menos 2 vai dar 2, né? Vai dar 2 vezes 180. Então, 300 mais alfa é igual a 360. Alfa é igual a 360 menos 300. Alfa é igual a 60. Basicamente isso, a gente já achou o alfa, que é esse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 60, alternativa a letra B. Vamos para 2. Fez São Paulo. A sequência a seguir representa o número de diagonais D de um polígono regular de N lados. Então, a gente tem, ó, N é o número de lados. D é o número de diagonais, né? O valor de x é. Então, ele quer, ó, que a gente faça aqui, a gente responda o número de diagonais, né, para um polígono de 13 lados. Então, de novo, batata, só usar a fórmula de diagonais. No número de diagonais vai ser n, né, que é o número de lados, vezes o número de lado menos 3 sobre 2. Então, se eu tenho um polígono de 13 lados, né, eu vou ter, ó, 13 vezes 13 menos 3 vezes 10, né? Que vai dar 130 vezes 3, 13 vezes 13 menos 3, né? Que vai dar 10 sobre 2, vai dar 130 sobre 2, que vai dar 65. Então, num polígono de 13 lados, eu tenho 65 diagonais, só usando fórmula. Número 3, UFT, do Tocantins. Um polígono convexo de 6 lados tem as medidas de seus ângulos internos, formando uma progressão aritmética de razão igual a 6.
Quando eu falo que é uma progressão aritmética, é porque eu estou somando uma constante ao valor do ângulo. Então, eu tenho que todo ângulo vai ter um valor que eu não sei qual, né? Que ele não me fala aqui, mais 6, né? Então, vamos lá. Logo, podemos afirmar que o menor ângulo é. E então, ó, a soma dos ângulos internos vai ser aquela nossa mesma fórmula que a gente já usou, né? SI igual a N menos 2 vezes 180. Nesse caso aqui, o problema, a questão mesmo nos fala que a gente tem 6 lados no polígono, é um hexágono. Então, a gente tem que 6 menos 2 vezes 180, 720. Só que ele perguntou o menor ângulo. Para fazer o menor ângulo, eu tenho que fazer somar todos eles, né? Então, olha só, a gente tem que, ó, os ângulos desse polígono são dados pela progressão aritmética, como ele falou. Então, ó, um ângulo tem um valor de x, porque eu não sei qual é ele, né? O outro x mais 6, o outro x mais 12, o outro x mais 18, o outro x mais 24, o outro x mais 30. Porque são 6, né? São 6 lados, 6 ângulos, e cada ângulo vai somando 6, né? Então, x, que é um ângulo para um valor qualquer, o outro é esse valor qualquer mais 6, o outro é esse valor qualquer mais 12, e assim vai. Cada ângulo, ele pega o ângulo anterior e soma mais 6. Então, a gente pode formar da seguinte maneira, ó, a gente tem a soma dos ângulos internos, né? E tem a escrita, né, de cada ângulo, que vai ser x mais 6, mais x mais 12, mais x mais 18, mais x mais 24, mais x mais 30. Vou somar todos os x. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6x mais 12 com 18, 30, 60, 24 com 6, 30, com 60, 90. Então, vou ter 6x mais 90 igual a 720. Vou isolar o x para um lado, jogo 90 para o outro, subtraindo. Então, vou ficar com 6x é igual a 720 menos 90, né? 6x é igual a 6x é igual a 630. Para saber o valor de x, né? X é igual a 630 dividido por 6, que vai dar 105. Então, o menor ângulo dentre esses que eu citei é o de 105. Se eu quisesse achar o maior, é só somar aqui o 105 mais 30, porque se eu substituir o 100 por 105 aqui, ó, eu vou saber o valor de cada ângulo, tá? E assim por diante. Vamos nós. Número 4. Considere as afirmativas sobre polígonos convexos. Aí a gente tem as 3 afirmativas, né? Para a gente marcar quais afirmativas são verdadeiras. Então vamos lá. Existe apenas um polígono cujos números de diagonais coincidem com números de lados. Aí eu vou pegar aquela nossa fórmula de diagonais, né, e vou igualar D a N, né? Então, vai ser verdadeiro, né? Pois, ó, fazendo D igual a N, a gente tem, ó, D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Nós temos, ó, como eu estou igualando aqui a D a N, eu substituí o D aqui por N, né? Então, eu vou ficar com, ó, N igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Esse 2 aqui passou para cá multiplicando, então eu fiquei com 2n. Então, resolvi, e aqui eu fiz a distributiva, e resolvendo isso eu vou ficar com n ao quadrado, menos 3n é igual a 2n, né? Vou jogar o n para cá, então eu vou ficar com n ao quadrado menos 5n é igual a 0. Resolvendo isso aqui, eu posso botar o n em evidência e igualar as duas partes a zero, tanto a de fora quanto a de dentro. Igualando a parte de fora a zero, eu vou ficar com n igual a zero, que não convém, porque a gente não consegue ter um polígono de 0 lados, né? E temos um n2 que é igual a
igual a 5, que é um pentágono. Então, sim, eu consigo ter uma figura com um número de diagonais igual ao número de lados, né? Número 2. Existe um polígono cujo número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Vamos ver. A gente já viu aqui no gabarito que é falsa. Aí a gente vai ver a resolução. Ó. Se o número de diagonais é igual a 4 vezes o número de lados, a gente vai ter a mesma fórmula, né? D igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Temos que 4n é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. O 2 vai para cá multiplicando e aqui eu faço o distributivo. Então, eu vou ficar com n sobre 2 menos 3n é igual a 8n. N ao quadrado menos 11n é igual a zero. Mesma coisa. É uma equação de segundo grau incompleta, eu posso resolver por Bhaskara ou posso resolver colocando n em evidência e depois é igual o que está fora dos parênteses, né, a zero e o que está dentro a zero. O que está fora dos parênteses vai ser só n igual a zero, que não convém, e o n é igual a 11. No caso aqui eu tinha corrigido, mas na hora de eu salvar eu esqueci de salvar com a correção. Aqui não vai ser 5 não, aqui vai ser 11, vai ser um decágono. Então tá falso, né? Porque ali fala que não existe um polígono com o dobro de diagonais, com 4 vezes mais diagonais do que o número de lados. E existe. Um decágono ele tem o quádruplo, né, dos seus lados em número de diagonais. Então tá falso. Aí a gente já tem aí, ou a opção B, né, que é a 1 e 3 verdadeiras, ou a opção C, que é apenas a 1 verdadeira, né, porque a gente já sabe. Tem a D a gente já elimina, porque a 1 a gente já viu que está verdadeira, a E a gente já elimina porque a 2 é falsa, e a A gente elimina porque também, como a B é falsa, a 2 é falsa, né, a gente não tem como ser todas verdadeiras. Se a razão entre o número de diagonais e o número de lados de um polígono é um número natural, então o número de lados de um polígono é ímpar. Então a gente vai ter, se D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2, e essa razão é D sobre n, né? Que aí aqui vai passar para o outro lado dividindo, eu vou ficar com D sobre n igual a n menos 3 sobre 2, para que n menos 3 sobre 2 seja um número natural, né? N menos 3 deve ser par, né? Porque como vai ter uma divisão aqui, e como o divisor é 2, o n menos 3 tem que ser par. Se for ímpar, não vai dar um número natural, vai dar um número decimal. Portanto, n deve ser ímpar, então também está verdadeiro. Então, aí a alternativa letra B. Número 5, já é a última, não é? É a última questão. Ita, São Paulo. De dois polígonos convexos, um tem a mais do que o outro 6 lados e 39 diagonais. Então, a soma total dos números de vértices e de diagonais dos dois polígonos é. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o primeiro polígono, vai fazer o segundo, e aí vai somar tudo para a gente ver o que vai dar, né? Então, a gente tem, se o polígono 1, a gente tem, vamos supor, né, n, usando a fórmula de maneira genérica, né? Número de diagonais do polígono 1, né, n vezes n menos 3 sobre 2, sendo diagonais, né? A gente não sabe quantas são, porque a gente não sabe quanto tem o polígono 1. O polígono 2, a gente sabe que tem n mais 6 lados. Então, diagonal 2 é n mais 6 vezes n mais 6 menos 3 sobre 2, né? Aqui eu vou subtrair, resolver, né? 6 menos 3 mais 3, então fico com n mais 6 vezes n mais 3 sobre 2 diagonais. Então, eu tenho
é a fórmula que me dá a diagonal do primeiro, as diagonais do primeiro, né? É a fórmula que me dá a quantidade de diagonais do segundo, e eu sei que a relação, ó, do primeiro, o segundo, a relação do primeiro com o segundo, o primeiro tem 6 lados a mais, né? E o outro, né, tem 39 diagonais a mais. Então, eu tenho que, ó, D2 é igual a D1 mais 39. Então, eu tenho que, ó, N mais 6 vezes N mais 3 sobre 2 é igual a N vezes N menos 3 mais 39 sobre 2 mais 39. Vou resolver o produto notável aqui e vou resolver aqui. N vezes N ao quadrado mais 3N mais 6N mais 18 é igual a N ao quadrado menos 3N mais 78, né? Porque aqui, como é uma soma, eu preciso ter o mesmo denominador, né? Então, aqui, como é 1, vai ser 2 por 1, 2, vezes 39, 78. Então, ó, N ao quadrado aqui e N ao quadrado aqui, quando eu mudar de lado, eles vão se cancelar. Então, esse cancela com esse. O 18 vem para cá subtraindo. E o 3 vai para lá somando, né? Então, eu vou ficar com 12N é igual a 60, N é igual a 5. Então, se eu tenho lá, ó, a soma do número, do total do número de vértices e de diagonais dos dois polígonos ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho 5 lados, né? Eu tenho N5 e tenho que o total de diagonal é 60. Então, 60 mais 5, 65, letra B. É isso aí, galera. Espero as dúvidas de vocês aí. Qualquer coisa é só me chamar. Grande abraço aí, fiquem com Deus. Espero que a gente retorne logo no presencial. Valeu aí, grande abraço.